Ele é jornalista, já foi correspondente internacional, está lançando o livro. Eu vou conversar com Carlos Eduardo Lins da Silva, por favor. Carlos Eduardo, as pessoas da minha produção que já trabalharam com você, fizeram os maiores elogios a você como colega, como profissional. Bom saber. Maravilha, né? Muito obrigado. O Carlos Eduardo, aqui o livro é Correspondente Internacional, editora Contexto. E você foi correspondente durante quanto tempo? Eu fui correspondente 3 vezes, uma vez durante 2 anos, outra durante 1 ano e a terceira vez por 9 anos. Sempre nos Estados Unidos. Sempre nos Estados Unidos. Sempre. Tem um lado de aventureiro, pelo menos em alguns correspondentes, né? Aqueles que vão para... Tem. Pro fogo brabo. Não é o meu caso. Eu não tenho, não tenho esse tipo de coragem física, nunca quis ir para a guerra, nem para a revolução. O máximo que eu cheguei perto foi numa tentativa de golpe na Argentina, dos caras pintadas contra o Alfonsín. Certo. Que eu fui cobrir e acabei pegando um tiroteio, me escondi atrás das tropas do governo e fiquei lá agachadinho até a coisa passar. Mas muitos colegas têm e eu admiro muito. Acho que é uma coisa muito importante e tem que ter um desprendimento, um desapego às condições físicas e até, às vezes, à própria vida, né? Eu acho que também é uma maneira para alguns deles de se sentirem vivos, porque quase como o espírito do mercenário, que é muito mais movido pela vontade de estar perto do perigo, do risco e da morte, do que pelo dinheiro propriamente dito. Não é que o dinheiro não seja bom, mas digo, há essa coisa existencial, né, dessa necessidade. Acho que em alguns casos é isso, em outros casos é a vontade de levar a informação do que realmente está acontecendo, ajudar a sociedade a compreender aqueles fenômenos, né? Claro, mas mesmo assim é um dom, né? Eu acho que é. Você falou da Argentina, você estava como correspondente na Argentina? Não, naquele momento como enviado especial. Em que jornais você já trabalhou? Na Folha? E nos diários associados. E revistas também? Não, só em revistas que eu editava. Entendi. Você foi ombudsman? Fui ombudsman da Folha, foi. Que caso mais... Que apurrinhação maior você teve como ombudsman? Olha, ombudsman só tem apurrinhação, viu? É verdade. Para quem não conhece a função, ombudsman é um jornalista que é pago pelo jornal para criticar o jornal e receber reclamação de leitores e de fontes. Então, você só lida com a apurrinhação, né? Porque você tem que criticar seus colegas, você tem que ouvir o que as fontes acharam que foi feito erradamente pelo jornal, e você tem que aturar o leitor, que tem todo o direito de pedir, não é? O consumidor paga pelo produto, que é o produto bem feito. Se o produto vem mal realizado, ele tem o direito de reclamar e reclama. Agora, o ombudsman, ele, por exemplo, também tem que ler o jornal detalhadamente, não pode ser aquela leitura... Não. Né? Não. E é um trabalho, eu sempre trabalhei muito na vida, mas o trabalho de ombudsman foi o que mais me tomou tempo. Porque você tem que acordar, ler o jornal seu no detalhe, como você diz, os outros, para ver o que nós deixamos de dar e os outros deram, e o que os outros deram melhor do que nós. E depois você passa a tarde falando com o leitor, recebendo reclamação, e com pessoas, autoridades que reclamam. Um dos casos ruins que eu tive que lidar foi aquele problema da ficha da então ministra Dilma, né? Que o jornal deu e a ministra dizia que não era verdadeira. Então, aí a ministra liga, a gente conversa, disse o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, é uma complicação. E aí o jornal se manifesta através do ombudsman? Não. O ombudsman nunca fala pelo jornal. O ombudsman é o representante do leitor. Pois é, mas nesse caso da Dilma, por exemplo, você teve que escrever uma resposta? Eu escrevi, não, do jornal não. Eu escrevi o que a Dilma me disse, o que eu achava, e o jornal respondeu por conta dele. O ombudsman nunca fala em nome do jornal, o ombudsman fala em nome do leitor. Outra coisa que eu acho curiosa na atividade é que, às vezes, o ombudsman, sem querer,
cria desafetos dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Amigos que viram inimigos. Muito provavelmente, sim. No meu caso, eu não soube que eu tenha criado algum desafeto. Pode ser que eu tenha, mas não chegou a mim. Não, aí certamente chegaria. Você... O primeiro ombudsman da Folha, Caio Túlio Costa, teve um problema com um correspondente internacional, Paulo Francis. Meu querido amigo Caio Túlio. Terrível. Eu fiquei numa situação, aliás, terrível, porque o Caio Túlio é muito meu amigo e o Francis também era. Então, eu era o anti-ombudsman, não queria nem saber. A minha situação era a mesma, porque os dois são meus amigos, né? Um era, o outro é ainda. E você foi ombudsman nessa... Não. O Caio era ombudsman. O Caio era ombudsman. Criticou o Francis, que era correspondente. Você ficou na mesma situação que eu fiquei. Exatamente. Agora, aqui você analisa dois tipos de correspondentes, não, dois correspondentes específicos. O que eu fiz foi o seguinte: o correspondente internacional é uma atividade de jornalismo que é muito glamourizada. Os grandes correspondentes no cinema foram vividos por Gregory Peck, por James Stewart. Então, o correspondente na imagem pública é uma pessoa que sempre namora as meninas mais bonitas, que está sempre perto do poder, tomando decisões, é uma vida muito glamurosa. O que eu tento fazer nesse livro é um pouco desmistificar isso e mostrar o que é verdadeiramente o trabalho do correspondente. E, para dar materialidade, para ilustrar, eu escolhi dois correspondentes da época de ouro dos correspondentes que são simbólicos. John Reed, que cobriu a Revolução Soviética, e Wilbur Scherer, que foi quem cobriu a ascensão do Terceiro Reich. E você sabe que, aliás, tem o livro mais detalhado, mais perfeito sobre a ascensão e queda do Terceiro Reich, é exatamente... Foi feito por ele, William Scherer. Que fala com embasamento, e são 3 ou 4 volumes. São 4 volumes que você lê, você não consegue parar. Né? Parece depois de ter sido jornalista, ele virou historiador. E essa obra é uma obra do período dele como historiador. Aliás, eu tinha ouvido, eu não sei quem... Na minha cabeça, existia uma frase dentro do livro que dizia o seguinte, que o von Ribbentrop era tão mal preparado para o cargo que, quando ele foi preso, ele tinha no bolso uma carta endereçada ao primeiro-ministro William Churchill, em vez de Winston Churchill. Mas não está. Antes do nosso papo, eu fui verificar e realmente não está no livro. Mas algum outro historiador fala dessa frase, que eu nem sei se é possível, porque antes mesmo de ser o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, ele foi embaixador na Inglaterra, né? Então, acho difícil. Antes da gente continuar o papo, eu gostaria de mostrar um trecho de um filme que se chama Bang Bang Club, que são 4 fotógrafos de correspondência da correspondência internacional, e que são os 4 da África do Sul, e 2 ganharam o Pulitzer, e 2 não ganharam, e 2 morreram, um suicidou. Se você não se incomoda, a gente vê junto aqui. Claro. Vamos soltar, por favor, o primeiro trecho. Prêmio Pulitzer, e ganhou a capa dos jornais do mundo inteiro, essa fotografia. Olha. E Prêmio Pulitzer. Eu me pergunto a sensação que ele... Esse foi o Greg Marinovich, que ganhou o Prêmio Pulitzer, e é um dos que continua, está vivo até hoje, né? Depois tem uma foto que eu acho que impressionou o mundo inteiro, que é do rapaz, do que se suicidou depois. Dizem que até em função do trauma, das coisas que ele teve que explicar a respeito dessa foto, que é o Kevin Carter. Vamos ver, por favor?
impressionante essa foto, realmente. E foi capa também no mundo inteiro, ganhou o prêmio Pulitzer, mas as pessoas, em entrevistas coletivas, começaram a questionar o que ele fez. Essas duas fotos mostram um dilema ético do jornalista que é muito sério e que está atualmente em discussão em vários países do mundo. O jornalista que vê uma cena dessas, ele deve tentar salvar a vida da pessoa ou ele deve registrar, no caso daquele que estava queimando. No caso ali é pior ainda, porque ele estava cercado pelos que estavam queimando. Então, se ele fosse salvar a vida, talvez ele também fosse incendiado. Seria, né? Mas numa situação de acidente, tem um acidente, o que você faz? Fotografa, filma ou tenta salvar a pessoa? É um problema complicado. Eu acho que isso fica mais marcado ainda no negócio do abutre, do urubu com a menininha. Né? Fiz uma pergunta, mas você espantou? O que você fez com a criança depois? Mas ele era um rapaz, era ainda um rapaz, e tem um que era português, João Silva. João Silva está vivo ainda, mas perdeu as duas pernas no Afeganistão, uma explosão pisando numa mina, né? E de vivo só tem mesmo o Greg Marinovich. O outro morreu. E todos os quatro eram da África do Sul. Agora, você, eticamente, o que é que você acha que, diante de uma situação dessas, ou de fotografia ou de notícia, como é que fica o comportamento, como é que deve ser o comportamento profissional e ético do jornalista? Essa é uma questão realmente, como eu disse, dificílima de responder. E como quase tudo na ética, cada caso é um caso, né? Eu acho que, em princípio, deve-se tentar salvar a pessoa, claro. Mas se isso for possível, né? E se isso não for colocar em risco a sua própria vida. Bom, isso antes de tudo. Mas você não acha que é fundamental o registro? Claro que é. É muito importante. Mas a vida da pessoa também é muito importante. Claro que a gente já sabe, já viu cenas. Teve uma até que ficou no Jornal Nacional, que o meu querido amigo Armando Nogueira mostrou que era terrível, de um cameraman filmando no Chile e, de repente, um soldado olha, dá um tiro e mata ele. Ele cai. E a própria câmera, né? Você, nos Estados Unidos, quais os momentos de crise que você pegou? Assim? No terceiro período que eu vivi lá, que foi o mais longo, a pior crise que houve nos Estados Unidos foi o caso Mônica Lewinsky, que era um grande tempo aquele, né? Porque a pior crise era aquele problema, né? Então eu tive que cobrir ali a Mônica Lewinsky com muito cuidado. Você não cobriu a Mônica Lewinsky? Não, outros cobriram, né? O Bill Clinton disse que nem ele cobriu, então, realmente. Mas era um momento da grande fofoca de Washington, né? Era. E os 3 períodos foram passados os 3 em Washington? Não, os 2 últimos em Washington, o primeiro foi em Michigan. Em Michigan? Porque eu estava fazendo o meu mestrado e, ao mesmo tempo, eu trabalhava para os Diários Associados como correspondente. Agora, nem tudo são casos como o do Bill Clinton, né? Que tipo de chatice você já teve que cobrir? Chatice era ficar na frente da embaixada esperando a Lady Di sair para ir fazer compras. Isso era chatice. Aí você ficava lá em frente da embaixada, na chuva, na neve, no sol, no frio, no sereno. Aí a Lady Di saía, você só via aquele carro com a figura dela ali dentro, e aí tinha que sair correndo para ver onde é que ela estava indo fazer compra. Isso é chatice insuportável. E você, claro, com fotógrafo. Você Claro. fotografava também? Não. Não. Tinha sempre um fotógrafo lá. Mas só para ver a Lady Di sair e voltar. Não Porque dava... naquele período a Lady Di se hospedava com frequência na Embaixada Brasileira, né? Na casa da Embaixada Brasileira, porque ela e a mulher do embaixador, a embaixatriz Lúcia Flecha de Lima, eram muito amigas. Muito amigas. Ela tomava café da manhã na casa da Lúcia e tudo. Medo de perder alguma notícia importante? Sim, permanente. Né? Já perdeu alguma notícia? Acho que não. Acho que não, porque a gente ficava ligado o tempo inteiro. E uma coisa curiosa na personalidade do correspondente é essa coisa da camaradagem com os colegas que são adversários. Então, existe camaradagem e competição. Quando o fato é público, um avisa o outro. Porque como você é sozinho lá pelo seu jornal e o outro também é sozinho pelo seu jornal, e como você não pode estar 24 horas por dia em todos os lugares, às vezes alguma coisa pública que um sabe que está acontecendo e o outro não sabe,
um avisa o outro e fala, olha, vai ter tal coletiva, ou então na coletiva foi dito isso, ou aconteceu tal coisa. Olha, eu tenho um amigo jornalista que foi correspondente e que perdeu o tiro no Papa. Eu conto essa história aí. Você Ela é verdadeira? Absolutamente eu conto a história porque eu ouvi muitas vezes a história, mas eu digo... Conta pra gente sem dar nomes, claro. Vou te contar o que eu sei e você confere se foi isso que você sabe também. O Papa João Paulo II sofreu um atentado no domingo de Páscoa, né? E o correspondente brasileiro em Roma tinha aproveitado aquele feriado da Páscoa para ir passar uns dias com a mulher num barco no Adriático, né? Na época não havia telefone celular, não havia como entrar em contato com ele. O que ele fez? Ele deixou matérias prontas, frias, sobre assuntos diversos na Itália e no Vaticano, e pediu para alguém ir passando cada dia uma dessas matérias para o seu jornal, que, segundo consta, era um jornal do Rio de Janeiro. E aí, no domingo, o Papa sofre o atentado e no jornal todo mundo desesperado, cadê o nosso correspondente? Cadê o nosso correspondente? Na hora de chegar a matéria. De repente, bate o sininho do Telex. Para os que não são dessa época, era como as mensagens, as matérias chegavam naquele tempo. Quando era alguma coisa importante, batia um sininho para as pessoas correrem para o Telex. E aí todo mundo fala, opa, chegou a matéria finalmente de Roma. Aí vem, Roma, dia tal, fulano de tal, correspondente, né? E a matéria era sobre um assunto que não tinha absolutamente nada a ver. Boas notícias do Banco do Vaticano. Olha aí. Esse detalhe eu não tinha. Os dois jornalistas, ele falou para a mulher, eu acho que a gente perdeu o emprego. Ela também era jornalista? Era também jornalista. Quando desembarcaram, alguém falou, Papa, perdemos o emprego. Perderam mesmo? Evidente, né? Evidente. Se não perderam, deviam ter perdido, né? Não, perderam o emprego. E são duas pessoas sensacionais, absolutamente talentosas, são realmente jornalistas extremamente profissionais. De repente, dá uma escorregada, né? Você não vai imaginar, né, uma coisa dessas. Eu conversei com o Carlos Eduardo Lins da Silva, que está lançando o Correspondente Internacional pela editora Contexto. Carlos Eduardo, muito obrigado. Muito Daqui a obrigado, pouco a gente volta.